circo. Infelizmente, existem milhares de crianças no Brasil que não têm nem mesmo acesso aos direitos básicos, tornando assim vulnerável e muitas vezes não tendo acesso nem mesmo a um copo de água limpa para beber. E é por isso que eu estou aqui hoje para pedir a tua ajuda, para juntos mudarmos essa realidade. A Visão Mundial é uma organização não governamental, humanitária e cristã que atua no Brasil há mais de 38 anos, ajudando na superação da pobreza, apoiando as crianças pobres, suas famílias e as comunidades onde vivem, oferecendo oportunidades de uma vida melhor, com mais dignidade, esperança e justiça. Por isso eu convido você a apadrinhar uma criança hoje pelo Visão Mundial. Por menos de R$ 2 por dia, você transforma a vida de uma criança e a comunidade onde ela vive, garantindo assim o acesso por meio de projetos que contribuem para a sua educação, saúde, esporte, arte e lazer. E mais do que isso, você investirá no sonho dela e poderá acompanhar o seu desenvolvimento através de fotos, cartas e, se desejar, poderá visitar a criança apadrinhada na comunidade onde ela vive. É uma experiência emocionante. Faça como eu, apadrinhe uma criança pelo Visão Mundial. Acesse visãomundial.org.br ou ligue para 0300 788 7999. Pela infância, pela transformação e pela vida. Apadrinhe você também. Olá, muito boa noite para você que está ligado na TV Mossoró. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, um programa que é uma realização da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E nós somos gratos a Deus porque Ele nos permitiu chegar aqui na TV Mossoró em mais uma segunda-feira, hoje dia 22 de agosto, e também porque Ele permitiu que você estivesse aí do outro lado, nos acompanhando, né? É um prazer estarmos de volta aqui na TV Mossoró. Antes de mais nada, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração pedindo para que o Senhor viesse usar esse programa para falar conosco, para falar aos nossos corações aquilo que Ele quer nos ensinar. Então eu já convido você que está em casa a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e orar junto conosco por esse programa de hoje e também por toda a sua vida. Vamos fazer isso agora? Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre nós. Somente o fato de estarmos aqui na TV Mossoró e o fato de termos, Senhor Deus, pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento, já demonstra o quanto o Senhor é misericordioso nas nossas vidas e na vida de quem está em casa. O Senhor tem nos dado o ar que nós respiramos, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado todas as condições de estarmos vivos e de estarmos aprendendo da Tua Palavra. Muito obrigado por esse presente, muito obrigado por mais uma segunda-feira, muito obrigado por mais um programa Palavra Viva. Use esse programa para falar aos corações de todos os nossos telespectadores. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Você que acompanha o nosso programa já sabe como é que funciona. Toda segunda-feira nós trazemos um tema para ser debatido, para ser ensinado aqui ao longo de todo o nosso programa. E hoje nós vamos estar falando sobre igreja, mais especificamente sobre o privilégio que é ser igreja, sobre a importância de ser igreja. Igreja, a importância de ser igreja é o tema do nosso programa de hoje, certo? Já já você vai conferir tudo que a gente tem preparado, tem o Povo Responde, tem o segundo bloco com o pastor Alan, que vai estar trazendo alguns esclarecimentos, alguns ensinamentos sobre a importância de ser igreja. Também temos o PGM, como é de tradição, né? Toda segunda-feira temos aquele bloco especial do PGM, com mais discussão sobre o assunto. Mas antes de tudo isso, eu quero falar para você que está em casa que esse final de semana foi um final de semana muito especial na vida da nossa igreja, né? Aproveitar que nós estamos falando sobre a importância da igreja e nós tivemos um final de semana maravilhoso onde nós comemoramos o 46º aniversário da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Você está vendo aí agora algumas imagens de como foi a nossa festa no domingo pela manhã. Isso aí
Aconteceu lá na fazenda do nosso irmão Josinaldo, uma grande celebração. Nós tivemos batismo, nós tivemos culto, né? Nós louvamos ao Senhor, nos confraternizamos ali com as pessoas. Não estavam somente os membros da nossa sede, mas também das congregações. Houveram 37, mais de 30 pessoas que foram batizadas. Você está vendo aí algumas fotos, né, de pessoas que foram batizadas. Infelizmente, também não teve como nós trazermos aqui todas as pessoas, todas as fotos de todo mundo que se batizou, porque foram muitos, né? Graças a Deus. Mas temos aí alguns para você conferir como foi esse final de semana e como foi bacana. Nós ganhamos novos membros, né? Ganhamos novos irmãos em Cristo, pessoas que estavam ali fazendo parte, entrando para a nossa igreja. E foi muito bom essa celebração. Foi também juntamente com as festividades do nosso 46º aniversário, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância da igreja, por que nós devemos nos reunir enquanto igreja, por que nós devemos estar reunidos com nossos irmãos, qual é a importância disso na vida de cada cristão. Se você quer aprender mais sobre isso, então eu convido você a ficar aí, não desligar sua televisão, não mudar de canal e inclusive a convidar pessoas a assistir o nosso programa. Fala para os seus amigos, para os seus vizinhos, todo mundo sintonizar na TV Mossoró. Gente, hoje também é a data do nosso sorteio. Hoje, você que acompanha o nosso programa sempre sabe que a cada 5 semanas nós sorteamos um brinde, né, para você que participa do programa conosco. E hoje é o dia do sorteio. Eu queria, se os meninos puderem colocar aí na tela, olha só, os brindes que estarão sendo sorteados para você. Um DVD, Gênesis, o Nascimento do Mundo, uma Bíblia Sagrada e um CD da Aline Barros. Todos esses 3 prêmios, não é um, hein? São os 3 presentes. Podem ir para sua casa se você ligar e participar da nossa enquete de hoje. E também se você ligou e participou nas semanas passadas. A enquete de hoje eu queria pedir para os meninos colocarem aí na tela, olha só. Onde é que está escrito? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aonde é que está escrito? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você sabe a resposta, ligue para a gente ou então mande o WhatsApp. O telefone é 98633-6215. Você que ligar ou mandar a sua resposta pelo WhatsApp corretamente, vai estar concorrendo aos prêmios de hoje. E você que participou nas outras semanas também está concorrendo. Lembrando que quanto mais vezes você participar, mais chances você tem de ganhar. E todos esses brindes que nós estamos oferecendo hoje são um presente que vai direto para sua casa do Rebouças Supermercados, a quem nós queremos agradecer pela ajuda no nosso programa, todo mundo que faz Rebouças Supermercados. Muito obrigado pela ajuda, tá bom? Gente, agora sem mais delongas, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso programa, né? Porque o tempo é muito corrido, tem muita coisa para acontecer hoje ainda, e eu já quero que você fique aí com um clipe do Grupo Logos. Um clipe maravilhoso, o nome dessa canção é Portas Abertas, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Se você ainda não conhece, tem a oportunidade de conhecer e meditar na letra dessa canção. Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta. Confira nosso clipe. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã.
mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Muito bem, você acabou de conferir aí o clipe Portas Abertas do grupo Logos, uma letra maravilhosa, uma letra fantástica. Espero que você tenha meditado na letra dessa canção. Gente, olha, nós já vamos fazer um rápido intervalo, mas antes eu quero lembrar você da nossa enquete. Aonde está escrito na Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aonde na Bíblia está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Se você sabe a resposta, ligue para 986336215 ou mande mensagem via WhatsApp, que nós estaremos computando aí a sua participação e você vai poder concorrer a alguns brindes do nosso programa que estão sendo oferecidos, dados aqui para você pelo Rebouças Supermercados. Não deixe de participar, nós vamos fazer um rápido intervalo, na volta tem O Povo Responde e Pastor Alain esclarecendo um pouquinho mais sobre a importância de ser igreja. Não saia daí, até já! Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser. Vocês que não vêm nas quarta-feiras assistir o nosso culto de oração aqui na nossa igreja, vocês estão perdendo. Então, venham, que é muito bom. Pedir oração pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes e também orar por aqueles que necessitam das orações aqui nas quarta-feiras.
O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, o culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que nos ajudam muito no nosso crescimento e amadurecimento, e ainda temos um tempo de oração que é muito bom. Tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta. O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração. De confiar em ti, confiar em ti. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você, está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Nós iremos agora para o quadro O Povo Responde. Esse quadro que você já está muito acostumado a ver aqui no nosso programa. Nós sempre coletamos algumas opiniões de algumas pessoas sobre o tema do programa. Hoje nós vamos falar sobre a importância de ser igreja. Antes da gente ir para o Povo Responde, eu só quero lembrar você de participar da nossa enquete, porque é a última chance que você vai estar tendo hoje de concorrer a esses prêmios que estarão sendo sorteados no nosso programa de hoje. Uma Bíblia Sagrada, um CD da Aline Barros e um DVD Gênesis, a Criação do Mundo, que está sendo oferecido aí por Rebouças Supermercados, tá bom? E eu quero lembrar você que a nossa enquete é: aonde está escrito "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor"? Procure aí na sua Bíblia, dê uma pesquisada e assim que você descobrir a resposta, ligue ou mande o WhatsApp para 98633-6215, tá bom? Vamos agora ao quadro O Povo Responde. O pastor Alan já está aqui a postos, preparado para nos esclarecer algumas questões, né, sobre a importância de ser igreja. O pastor Alan, que é pastor de jovens lá da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Você já o conhece, ele está aqui no nosso programa participando do PGM, mas hoje estará participando do quadro O Povo Responde, trazendo-nos alguns esclarecimentos a mais sobre a importância de ser igreja. Já já nós vamos passar a palavra para ele, mas antes de passarmos para o pastor Alan, eu quero que você confira algumas respostas aí sobre a importância de ser igreja. Daqui a pouquinho a gente volta. Confira aí. A importância de ser igreja é estarmos em comunhão com os irmãos, servindo ao Senhor na casa, né, de Deus, que o templo, né, a igreja, mas a igreja somos nós que fazemos tudo servindo ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. A importância de ser igreja é de que, como comunidade, nós nos reunimos para adorar o Senhor. Somos pessoas que somos lavados e remidos no sangue de Jesus e batizados conforme a palavra de Deus. E como igreja, temos um papel importante para levar o Evangelho, as boas novas de salvação para o mundo. Eu acho que essa é a importância, a relevância de sermos igreja como corpo de Cristo aqui na terra. A importância de ser igreja está totalmente relacionada à vida cristã. Acontece que ser igreja é uma ordem de Cristo Jesus. Se nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, nós, como cristãos, temos a obrigação de ser igreja, pois, sendo igreja, nós frutificamos para o reino de Deus. Nós, como igreja, temos a ordem de frutificar, de servir o reino do Senhor. E isso só é possível com comunhão, com o poder da unidade.
Esse é o poder de ser, essa é a importância de ser igreja. A importância de ser igreja na minha vida, porque, bem, no mundo de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, é um local, um momento da vida em que a gente pode encontrar pessoas onde a nossa identidade, a nossa família se constitui de uma forma diferente que não sangue, né? Então, especialmente para mim, que não sou daqui de Mossoró, né? É muito bom saber que, apesar dos meus familiares de sangue não estarem aqui, eu tenho uma outra família, né? Que nós constituímos aqui em Mossoró e que é muito importante para ajudar a minha esposa e as minhas filhas no nosso crescimento, né? Que é a igreja, né? Então, assim, é importante ser igreja para mim, para a vida da minha família, sem dúvida alguma. Esse é um espaço onde a gente é acolhido e acolhe outras pessoas, né? E a partir daí a gente pode falar e vivenciar o amor de Jesus, né? Nessa experiência, nessas trocas, nas vivências que nós temos com os nossos irmãos, né? Irmãos em Cristo. É importante quando os irmãos vivem em unidade, e ser igreja é muito importante porque nós compartilhamos a mesma fé, nós nos fortalecemos um ao outro, e aqui nós falamos acerca de Deus. Isso é muito importante, a unidade enquanto igreja que somos. Muito bem, você conferiu aí algumas opiniões de alguns irmãos lá da Segunda Igreja falando sobre a importância de ser igreja, mas agora eu quero passar a palavra para o pastor Alain, nosso pastor de jovens e de adolescentes lá da Segunda Igreja Batista em Mossoró, vai explanar um pouquinho mais esse assunto, vai trazer alguns esclarecimentos para nós. Pastor Alain, é com você, que Deus te abençoe. Boa noite a todos, obrigado Thomas, estamos aqui no programa Palavra Viva e é sobre essa temática, a importância de ser igreja, entenda-se a importância de ser igreja, a bênção de ser igreja. Certo? Possivelmente você vai encontrar basicamente dois tipos de membros de igreja e um desses membros talvez vai sempre perguntar o que é que eu vou ganhar com isso, o que é que eu vou ganhar em fazer parte de uma igreja. Infelizmente é o conhecido cliente. Mas também tem um outro tipo que em sua camiseta tem escrito o seguinte: em que posso ajudar? É aquele que foi chamado por Deus para servir. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que vai estar aí na sua telinha. É um texto bem conhecido que nos dá um exemplo maravilhoso acerca da importância, da bênção de ser igreja. Então, nos acompanha aí na nossa tela. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. A primeira marca da bênção, da importância de ser igreja, é exatamente dedicar-se ao ensino da palavra de Deus. Nos acompanha aí na nossa tela a nossa primeira marca, a nossa primeira característica. Dedicar-se ao ensino da palavra de Deus. Olha só também o versículo 42 que nós acabamos de ler. Eles quem? Os discípulos dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Então a palavra-chave aqui é ensino, que tem a ver com aprendizagem. E eu quero dizer que é difícil aprender. O processo de aprendizagem é doloroso, porque cada pessoa tem a sua verdade. E quando ela é confrontada com a verdade absoluta da palavra de Deus, muitas vão dizer, não, mas a verdade é relativa. Quando na verdade nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, portanto sendo a verdade absoluta e o poder de Deus para transformar vidas. Mas, infelizmente, nós temos visto aí diversos ensinamentos, diversos sermões conhecidos como light, né? que é aquele sermão, aquela dieta de sermão, de ensinos, que é para satisfazer a realização, o autoestima de uma pessoa, para afagar o ego das pessoas. Mas pouco se ensina a essência do Evangelho, pouco se fala que o ser humano ele é pecador, ele está sobre a ira de Deus, e se ele, pela fé em Cristo, não se reconciliar com Deus, ele está perdido. Pouco se fala da pessoa de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Pouco se fala do poder do Espírito Santo que pode avivar a igreja do Senhor. Pouco se fala que o Senhor Jesus virá outra vez e vai levar de volta, vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Pouco se fala dos princípios neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, da palavra de
Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia mesmo nos fala lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 5, que estejam sempre preparados para responder toda e qualquer razão que pedirem da esperança que há em vós. Uma segunda marca da bênção de ser igreja é exatamente abrir mão do seu conforto pessoal, olha só, e investir em relacionamentos. Acompanha só, o versículo de número 42 aí na tela, também ainda nos diz o seguinte: eles se dedicavam também a quê? A comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha só qual era a praxe da igreja em Atos. Eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão, que provavelmente era uma alusão à ceia do Senhor, e eles se dedicavam também às orações. Tudo isso tem a ver com relacionamentos. Mas infelizmente vivemos numa dimensão de distanciamento, de rejeição enorme do outro. Infelizmente as pessoas andam tão apressadas e tem tanta gente que tem uma enorme dificuldade de não passar mais do que 5 minutos calado para ouvir o que o outro está dizendo. Mesmo que ela fique calado, mas como cantador de viola, ela já está pensando no que vai dizer quando o outro terminar de dizer. E como nós perdemos oportunidades valiosas de estarmos restaurando vidas através do relacionamento. Acompanhe também na tela uma terceira marca da bênção de ser igreja, da importância de ser igreja, que é sensibilizar-se com as maravilhas de Deus. Olha só o que o versículo 43 nos diz. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores, como não nos sensibilizamos com a grandiosidade do poder de Deus? O Deus que criou todo o universo, o Deus que criou os seres microscópicos, o próprio Deus, ele conhece a mim e ele conhece a você. Ele se volta para mim e ele se volta para você. Como conseguir entender uma coisa maravilhosa como essa? Como entender o Deus que invadiu, que entrou na história, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos amar, o Deus que mantém o equilíbrio do universo com a sua majestade e poder. Ele me conhece pelo nome, ele conhece você pelo nome. Como entender isso? Não tem como nós não nos sensibilizarmos com a majestade de um Deus tão grande. Isso quer dizer, isso significa temor a Deus. Era assim que a igreja de Atos se comportava. Ela estava cheia de temor ao Senhor. Temer a Deus é ter o respeito devido a Deus, é ter uma reverência devido ao Senhor, é nós olharmos para nós e termos a consciência que não passamos de pó, não passamos de uma poeira diante da majestade divina. É estarmos próximos a Deus, é ter uma vida de santificação, é buscarmos fazer ou levar uma vida que agrada a Deus. A igreja em Atos, ela era uma igreja que estava cheia do temor do Senhor. E o que é que acontecia como resultado desse temor ao Senhor? Diz lá o texto que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Observem só também uma quarta marca, uma quarta característica aí na sua tela, da importância de ser igreja ou da bênção de ser igreja. É ter um desprendimento para melhor servir ao reino. Perdão, aí faltou uma letrinha na palavra melhor. Ter um desprendimento para melhor servir ao reino. Ou seja, o texto continua dizendo, tinham tudo em comum, a igreja lá em Atos, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu quero dizer que quando uma pessoa se sente independente, ela traz para si uma sensação de poder. Exatamente, de poder. E o grande problema é porque essa pessoa passa a viver um sentimento exagerado, um sentimento diabólico, um sentimento mamônico de que tudo que está em suas mãos pertence a ela. Mas essa não era a lógica do Novo Testamento, da igreja de Atos. A lógica cristã é totalmente diferente. Os verdadeiros cristãos lá em Atos, eles diziam o seguinte, tudo que está em nossas mãos não pertence a nós não temos nada, tudo pertence a Deus, mas Ele nos concedeu para
estarmos beneficiando ou ajudando uns aos outros. Deus até empresta, coloca em nossas mãos, mas vai chegar um determinado momento que ele diz, agora abra mão disso que eu te dei, porque pertence a mim, e use para abençoar o meu reino. Então, o grande diferencial que a gente vê aqui na igreja de Atos é que ninguém pediu alguma coisa lá naquela igreja. Vamos fazer uma campanha, vamos vender comidas lá na lanchonete da igreja. Nós vamos fazer uma grande campanha para arrecadar fundos. Como também lá em Atos não teve essa história de que venha para a nossa igreja e você vai ser abençoado. Não. Isso é o que mais chama a nossa atenção, porque o grande diferencial da igreja de Atos é que a igreja, sensibilizada pelo poder do Espírito Santo, ela simplesmente se desprendia das suas posses. Para quê? Para abençoar as pessoas à sua volta, para abençoar a própria igreja, os seus membros ali presentes. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus, nós somos sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, dá vontade de ir muito mais além. Dá vontade de ajudar os mais necessitados. Dá vontade de enviar, sim, ofertas aos missionários que estão nos campos missionários, muitas das vezes sofrendo. Dá vontade, sim, de comprar aquele teto para aquela congregação que está no relento, na chuva, no sol, e não tem condições de acobertar a sua congregação. Quando somos sensibilizados pelo poder do Espírito Santo de Deus enquanto igreja, dá vontade de ir muito mais além e dá vontade, com certeza, de irmos a esse mundo tão perdido, levarmos uma palavra transformadora, dá vontade de curar o mundo que está doente. Esse desprendimento, essa motivação, ela nos serve e nos dá uma grande lição. E aí é que vem a quinta parte. A quinta característica, a quinta marca da bênção de ser igreja, experimentar resultados extraordinários. Olha só o que o texto diz, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, o primeiro resultado é que a igreja louvava a Deus, não se cansava de louvar a Deus, era uma igreja alegre, era uma igreja satisfeita, era uma igreja plenamente realizada. Um outro grande resultado é que a igreja ganhava a simpatia do povo, uma igreja evangelizadora, uma igreja que fazia missões. E, para completar, um último resultado que a cada dia Deus acrescentava a essa igreja os que iam sendo salvos. Meus amados irmãos, nós como igreja, o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Que possamos verdadeiramente abraçar o chamado de Deus para abençoar essas vidas. O meu desejo é que possamos cumprir o chamado de Deus verdadeiro e fazermos a diferença nesse mundo tão carente, nesse mundo tão perdido aí fora. Essa é a importância de ser bênção como igreja. Essa é a importância de ser igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Mas não sai daí que o programa não terminou. Nós vamos para o comercial, lembrando da nossa enquete. Olha aí na sua tela, onde está escrito na Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Manda lá a sua resposta, liga para nós, o número está aí na tela, 8633-6215, 8633-6215, participe. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com o nosso PGM na TV. Deus abençoe sua vida. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, e alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir.
por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Boa noite, nós estamos de volta aqui ao nosso programa, mais uma segunda-feira com o nosso programa Palavra Viva e o nosso PGM ao vivo na TV. E como sempre nós temos aqui nossos líderes que estão conosco para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. O irmão Rubem Alves, que tem um pequeno grupo também lá na sua casa. Por enquanto a gente também está lá em Joãozinho, quero mandar um abraço para Joãozinho e Leucimar, né, pertinho da casa de Rubem, e nós estamos dando um apoio ali a Joãozinho e a Leucimar, que Deus abençoe vocês. Também temos aqui o nosso querido Felipe, né, seminarista. Vladimir está conosco hoje, que também é o nosso repórter lá nas ruas, viu? Quando você vê, né, o povo responde, Vladimir está lá fazendo as entrevistas e também está com os adolescentes, né, dando apoio ali aos adolescentes. E o nosso querido Reuel, que está aqui conosco também esta noite, como sempre, conosco, contribuindo e compartilhando da palavra de Deus com você. Então, nós vamos agora ao nosso texto bíblico, né, que nós vamos tentar compreender um pouco mais esta noite. O texto diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Mais uma vez, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos tentar entender esse texto, lembrando que o nosso tema é a importância de ser igreja. Por isso que a gente escolheu esse texto, para você compreender um pouco mais. A primeira pergunta diz assim, qual era o costume de alguns que não devemos fazer? No texto está bem claro que alguns tinham um costume, né, um determinado costume, e que nós não devemos fazer hoje. Quem vai me responder essa pergunta? Como você bem falou, Riane, o texto é muito claro em dizer que o costume de alguns era abandonar o convívio da congregação, né? E a comunhão junto com os outros santos ali. E é interessante que alguns versículos antes desse, que é o 25,
ele nos exorta à perseverança, né? Então, se alguns abandonavam é porque não eram perseverantes na comunhão e na congregação com os outros santos. Muito bem. Então, devemos ser perseverantes e não abandonar a congregação, como era costume de alguns, né? A segunda questão, o que significa congregar? A gente está falando congregação, o que significa congregar? É bem importante essa pergunta, porque tem tudo a ver com igreja. O nosso dicionário, ele diz que congregar é unir-se intimamente, ligar-se, estar misturado, é assim que diz o nosso dicionário. E esse unir-se intimamente me chamou a atenção, essa definição, porque tem muito a ver com a igreja. Nós devemos estar unidos intimamente e nós temos um propósito em comum com essa união. Nós temos um foco, um objetivo, que é adorar ao nosso Deus, que é servir ao Senhor Jesus, o Pai, o Criador da igreja. Então, congregar-se é estar junto, é estar reunido e, no caso aqui de igreja, tendo em comum a palavra de Deus e Jesus Cristo como o centro, como o objetivo principal dessa congregação, né, dessa união íntima do povo de Deus. É bem interessante isso que você está falando, Rubinho, porque congregar, podemos pensar também assim, né? Estar só reunido, mas não é estar só reunido, né? No domingo eu vou lá e eu me congrego com aquela igreja, mas é estar intimamente ligado, é ter uma comunhão, né? Você pode até frequentar a igreja, mas não congregar. Sim. Não só, como o Rubinho definiu muito bem, não são sinônimos. Faz parte, sim, você ir, é importante a sua presença, mas não é o suficiente para que você seja um congregado. Então, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Sim, interessante que o pastor Alan trouxe aqui no outro bloco também, como os primeiros cristãos, né? Eles estavam tão ligados que tudo era comum, vendiam tudo e estavam todos os dias se congregando, intimamente ligados. Muito bem. A terceira questão diz, congregados como igreja, como é que nós devemos agir? Como é que é isso, estar congregado como igreja, como é que a gente age? Bom, eu acredito, Iane, que Rael vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu tinha pego, inclusive na nossa conversa agora, é o seguinte: se você acha que congregar é só ir na igreja, a gente já deixou bem claro aqui que não é por aí. Como é que a gente deve agir? Você congregar, assim como o Rubinho disse, já é você estar ligado intimamente. A forma que você deve agir é cuidar um do outro. É você aconselhar, que seria o admoestar também, aconselhar, mas você cuidar um do outro, estar preocupado. Afinal de contas, a igreja não é feita assim, de pessoas que não se relacionam. É você cuidar um do outro, dessa relação. Então, como devemos agir? Cuidando um do outro. A parte do versículo que fala de admoestar, seria isso. Seria cuidar, aconselhar, encorajar, motivar. Ensinar. Ou seja, você não está na igreja, você não está só. Aliás, o cristianismo nunca foi você buscar o seu próprio interesse. Nunca foi. E o próprio Jesus falou que nós devemos fazer discípulos, né? Fazer discípulos é estar caminhando junto, um com o outro, né? É estar sempre junto, ao lado, caminhar junto. O texto que o pastor Alan também leu aqui no bloco passado também é interessante, que ele fala da igreja primitiva e que eles tinham essa intimidade e tinham tudo em comum, o texto diz, né? Inclusive, existia essa preocupação um com o outro, de ver a necessidade do outro, não somente espiritual, que é a principal, mas também a material, né? Nós vamos ver no texto que eles vendiam suas propriedades e repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Eles não tinham a ideia de que é o meu patrimônio, mas o que eu tenho não é meu, pertence a Deus. Deus me colocou aqui como administrador e Ele administra nessa comunhão, nessa congregação, de uma forma comunitária, né? Servindo um ao outro. Esse compartilhamento, né? Exatamente. A quarta questão diz, por que é tão importante nos congregarmos? Estamos falando o que é congregar, como é que a gente deve agir, e por que é tão importante segundo esse texto, né? Bom, a gente já até falou um pouco sobre isso durante as respostas, mas pegando também o texto que o pastor Alan usou, onde fala que eles tinham tudo em comum,
A gente não pode pensar que o fato de que eles tinham tudo em comum é que eles fossem todos iguaizinhos, Sim. que tivessem todos entendendo a mesma coisa, vendo do mesmo jeito, mas não, eram pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, porém eles tinham a unidade da igreja. Eles tinham um objetivo em comum. Então, a importância de nos congregarmos, de ser igreja, a Bíblia fala que nós somos um corpo. Cada um é uma parte do corpo, um é mão, outro é boca, um fala, outro vai. Então, assim, cada um tem sua função, porém, existe essa unidade. A unidade da igreja se dá na diversidade. Então, nós não podemos... uma mão sozinha não vai fazer muita coisa, a menos que seja um filme da família Addams. E aí a mãozinha vai andando, tal, tal. Como a gente não vive no universo da família Addams, então a mão sozinha não vai fazer nada. Ela tem que estar atrelada ao corpo, assim como o pé, assim como o ombro, um ouvido. Tudo isso faz parte de um todo e precisa estar ligado para que funcione plenamente. Se nós acharmos um pedaço de corpo no chão, é algo que vai ser inútil, mas se esse pedaço de corpo está grudado ao corpo, então ele vai ter sua função, vai estar ligado por veias, ligamentos e vai funcionar perfeitamente. Da mesma maneira somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo. E somente quando estamos unidos, presos, intimamente ligados, essa unidade que o irmão Rubinho falou tão bem, somente quando isso está envolvido é que nós podemos verdadeiramente ser igreja. A igreja não é uma pessoa só. A igreja é o ajuntamento dos cristãos, o ajuntamento daqueles que depositam a sua fé em Cristo. Logo, só há igreja quando há essa congregação, quando há esse ajuntamento dos crentes, essa assembleia dos crentes reunidos. Não dá para você ser igreja sozinho, até porque, como o Riane falou bem, a igreja busca fazer mais discípulos. Então você está sempre procurando mais alguém para a comunhão, mais alguém para ensinar, para que esse alguém possa procurar mais um para a comunhão, mais um para ensinar, e assim nós vamos vivendo. E sem um ajuntamento, sem o congregar-se, isso é impossível. Eu não tenho como fazer discípulos sozinho. Sim. Eu não tenho como pregar a palavra sozinho. Eu não tenho como fazer isso. Então, o congregar-se, o ajuntar-se, o entender a importância de reunir-se como igreja, que era algo que a gente vê que desde o começo da igreja, alguns tinham perdido, alguns deixavam de congregar, é algo que sem o qual não há igreja. Nós vivemos já há algumas décadas até um movimento de desigrejados, pessoas que querem defender que não preciso estar junto, basta eu ter minha fé e viver do jeito que eu entendo que Cristo diz, que está tudo certo, mas isso vai contra a palavra de Deus. Porque se você não se junta, então você perde uma boa parte do ser cristão, que é a comunhão, o admoestar, o exortar, o ensinar, o encorajar. E tudo isso Deus planejou para nós, quando Ele escolheu a igreja como método de manifestação do Evangelho de Cristo aqui. Interessante que o texto diz assim também, Reuel, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Exatamente. Né? A importância de estar junto. Que dia é esse que vai se aproximando? Esse dia é o que a Bíblia chama de parúzia, o retorno do rei, quando Cristo voltará triunfante e reinará sobre todos de fato e de direito. Ele já é Senhor sobre todos. A Bíblia diz que para isto é que Cristo morreu, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Mas o dia da posse, digamos assim, quando Jesus chegará e todo olho verá, todo joelho se dobrará, é esse dia que o texto está dizendo. Então, a importância de estarmos juntos, para quê? Para crescermos em comunhão, crescermos espiritualmente e trazermos mais pessoas para que possamos estar ao lado do Rei quando este voltar. Então é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, né? Cuidar um do outro para estarmos todos preparados para aquele grande dia onde o nosso Senhor Jesus voltará. Nós vamos agora para o pipoca. Pipoca é esse nosso acróstico, por favor, coloca aí na tela. Eu sempre digo que gosto muito do pipoca, porque gosto de pipoca também. Verdade. E porque é uma técnica de memorização, né? De entendimento, compreensão melhor do texto. Primeiro P de pipoca diz assim, qual é o pecado a ser evitado de acordo com o texto que nós estamos vendo? Abandonar a congregação, né? Deixa muito claro dizer que era o costume de alguns abandonar essa comunhão. E esse é o pecado a ser evitado. E, juntamente com ele também, deixar de ser perseverante, isso, não é? Deixar de ser perseverante. Deixar de perseverar. Muito e bem. por vezes assim, Riane, muitas vezes nas igrejas a gente vê pessoas realmente deixando essa comunhão por coisas realmente pequenas, assim, coisas minúsculas mesmo. E tem gente que realmente abandona essa comunhão e acaba se esfriando
Isso acontece muito, né? Acaba esquecendo que maior é aquele que nos une. É né? verdade. O sangue de Cristo que nos une. Muito bem. O I, indivíduo ou exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido aí é justamente ao contrário. Né? Buscar estar em congregação, buscar estar em unidade, como povo de Deus, buscando glorificar a Deus como igreja, aguardando aquele dia, como o Reuel explicou muito bem aí também. E esse é o exemplo a ser seguido. É buscar, é crer que essa é o que Deus quer da igreja dele, de estar unida e esperando a promessa que ele nos deu. Interessante, Rubinho, que você falou em unidade. Unidade é diferente de uniformidade, né? Exatamente. Como até o Reuel colocou. Nós não somos todos iguais, somos diferentes, porém, essa diferença nos une, né? E faz esse corpo que é de Cristo, né? Não é como a fábrica do tênis que faz todos os pares na mesma cor, né? Na mesma numeração. Não é uniformidade, mas unidade. Na diversidade. Na né? diversidade, muito E bem. nisso aí o apóstolo Paulo foi muito feliz. O Reuel até citou isso aí, quando ele faz um exemplo do corpo humano. Corpo, isso. E nós temos muitos membros diferentes um do outro. E ele chega a dizer, porque o pé não é mão, por isso vai deixar de ser do corpo, ou porque a mão não é pé. Então, essa diversidade e que dá essa unidade é que é importante, que faz o corpo de Cristo ser maduro e consciente de sua missão aqui na Terra. Isso. O outro P é o promessa a abraçar. Qual é nesse texto a promessa que nós temos a abraçar? Promessa é nós como igreja, todo cristão, quando ele entende de fato o evangelho assim, ele aguarda ansiosamente o retorno do Senhor. Ele aguarda ansiosamente o dia em que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor, em que Ele será o nosso rei, que nós vamos estar no reinado dele. Então a promessa é justamente essa, é aguardar. É esse dia, não é? E justamente, como você falou, Riane, e Felipe falou, muitos deixam de congregar, na igreja tem isso, tem aquilo. A igreja é feita de gente que não é igual, que tem defeito, que não é perfeito, que tem problemas. Sim. Só que você está na igreja por quê? Se for por conta das pessoas, então tá errado, reveja. Você deve estar na igreja para servir ao Senhor dela, que esse é o nosso grande anseio, o dia que nós vamos nos encontrar. Cabeça desse corpo, né? Que é Cristo. E a obra a fazer, que é o O do pipoca. A gente pode pegar aquilo que o Felipe e o Rubem já falaram, que é congregar-se, manter-se perseverante, apesar das adversidades e diversidades que existem no estar junto, né? Aquele negócio do porco-espinho que está junto, se machuca, mas se esquenta, se separar é pior. Então, mesmo que haja diferenças, mesmo que haja dificuldades, e nós sabemos que existem, nós vivemos aqui em igreja já há muito tempo, todos aqui, a gente sabe que existem problemas que surgem na igreja, problemas de relacionamento, problema de briguinha, mas nós estamos unidos, é por Cristo. Então a gente supera todas essas coisas porque nós sabemos em quem está a nossa esperança, nós sabemos que aquele que iniciou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo. Então nós precisamos ter a consciência de enxergar o todo acima das pequenas partes. Logo, a obra que você tem que fazer, meu irmão, é se congregar. Se você saiu, volte que ainda dá tempo. Muito bem. O conhecimento a ser adquirido e a aplicação para a minha vida, né? O C e o A aí do pipoca, é justamente tudo isso que nós debatemos aqui. Como diz o texto é muito claro, muito feliz quando ele diz, não deixe a sua congregação, né? Então não saia da igreja. Se você não participa de uma, busque uma igreja para que nós estejamos amando, cuidando uns dos outros, né? Ensinando e esperando, aguardando aquele dia onde o nosso Senhor Jesus voltará. E aí naquele dia, tudo de problemas, dificuldades, angústias ou tristeza passará. Tudo será perfeito, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, que você esteja meditando nessa palavra, não somente hoje, mas continue aí. Hebreus 10, 25. Anota esse texto e continue estudando esse texto durante a semana,
certo? Para que você possa aprender ainda mais com a palavra de Deus. E queremos dizer também que o programa ainda não encerrou. Nós temos o 4º bloco, onde hoje teremos o sorteio. E a enquete, né? Você ainda tem um minutinho aí para você responder. Onde está escrito na Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Onde é que está esse texto lá na Bíblia? Escreve, liga aí, ou então manda o seu WhatsApp para 986336215, ou então hashtag Palavra Viva CBM, que você ainda tem um minuto, né, para poder, quem sabe, ser o que vai ser sorteado no próximo bloco. Então, Deus te abençoe, até a próxima semana e não sai daí. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é... Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra Viva, encerrando o nosso programa, estamos no nosso bloco final. Estou aqui com ele, com o Reuel, que será nosso sorteador oficial da noite de hoje. Ele vai ser o responsável por garantir a imparcialidade da votação, né? Sempre tem, né? Nos programas, a pessoa que é responsável por isso. É, muito bem. Mas antes da gente fazer o sorteio, eu gostaria de mandar alguns abraços, certo? Para algumas pessoas que assistem nosso programa, que sempre estão acompanhando e pediram aqui alguns abraços. Começando por Hannah e Ramana, que estão sempre assistindo e participando do programa. Abraço para vocês e toda a família. Titico e a sua esposa, que também acompanham o nosso programa, sempre que podem estão participando. Para a Lídia, irmã Lídia, que também participou do nosso programa hoje, inclusive participou aí do Povo Responde, né? Um abraço para você e para toda a sua família. Também para a irmã Zezinha e irmã Andréa, né, Reuel? Você gostaria de mandar um abraço especial para o... Zezinha, irmã Andréa, irmã Lia, que agora está olhando para a televisão e falando papá, papá. Beijo para você. Amor. E irmã de Janira, que também pediu aqui que nós mandássemos um alô. Então, um abraço para você, irmã de Janira, para o irmão Agostinho também, que sempre estão assistindo nosso programa, e para todos os outros telespectadores, né? Ah, também tem a irmã Paloma, lá da ilha de Santa Luzia, ela que também estava assistindo o programa e estava dizendo que foi muito edificante para ela. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu acho que Corrinha está assistindo também, então Corrinha, um abraço para você, viu? Um abraço, irmã Edna também, que sempre assiste, diz que sempre está na sintonia. E também
a irmã Elizabeth, que é irmã do nosso irmão Vladimir, que participou aqui do PGM agorinha. Vai estar fazendo aniversário amanhã e ele pediu para registrar aqui o alô, o abraço de irmã Elizabeth. E Kellyanne também, né? Kellyanne não pôde estar aqui. Kellyanne é o que, sua? Só pra lembrar? Kellyanne é minha noiva. Sua noiva. Ela está sendo, também, filha né? do pastor Ná. Ela está sendo representada aqui hoje por mim. Ela não veio porque ela tá doente, tá sem voz, né? Mas se Deus quiser, semana que vem ela vai estar de volta. Então um beijo, viu, pra você, meu amor. Muito bem. Reuel, você gostaria de fazer aqui a mistura dos papéis? Claro. Vamos agora sortear nossos prêmios, porque o programa, nosso tempinho já está acabando. Vamos sortear quem foi o ganhador dos prêmios que o Rebouça Supermercados nos ofereceram esse mês aqui, durante essas 5 semanas, para você que está em casa. Reuel vai puxar o papelzinho aí. Pronto. Sem olhar para ninguém dizer. Quem ganhou foi Andréa Miranda, CIB Mossoró. Olha que coisa aqui o papelzinho. Andréa Miranda, da Segunda Igreja Batista. Salva de palmas. Muito bem, muito Andréa obrigado Miranda, pela parabéns. participação, Andréa. Muito obrigado para você que está participando do nosso programa e todos vocês que participaram também ao longo dessas semanas. A partir da semana que vem, já teremos um novo brinde aqui sendo sorteado para você que está em casa. Não deixe de participar, não deixe de ligar, não deixe de mandar o WhatsApp, porque a sua participação é essencial para nós aqui, para fazer o nosso programa acontecer, e você ainda pode ganhar brindes, né? Verdade. Então um abraço para todo mundo que nos assistiu, o tempo já estourou, já está subindo as adiantado. Então um abraço para você, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Até lá. Tchau.